Fala pessoal, tudo bem? A heresia que eu vou abordar hoje é conhecida como macedonianismo. Ela é originária do bispo Macedônio, lá de Constantinopla, século IV. Estamos naquela época da discussão dos grandes concílios, da formatação da doutrina, muitos santos, muitos grandes doutores da época. O século IV realmente é um século muito rico na história da igreja. E o que diziam os macedônios, o que dizia Macedônio e seus seguidores? Que o Espírito Santo era uma criação de Jesus Cristo e estava a serviço dele e do Pai. Ou seja, ele tirava a divindade do Espírito Santo como igual em dignidade e em essência, em origem divina, com Deus Pai e Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus só, três pessoas, mesma dignidade, etc. Ele dizia que não, que o Espírito Santo era um ser inferior, uma pessoa inferior. É mais ou menos como se fosse um arianismo, só que o Ário fazia isso com Jesus, dizia que Jesus era um ser humano, maravilhoso, etc., mas que era diferente de Deus Pai. E Ário foi condenado como o maior herege da história da igreja, provavelmente até agora. Vamos combinar que agora a gente está numa situação muito complexa, mas até então Ário era sempre, junto com Lutero, entendido ali como os dois maiores hereges da história da igreja. Então Macedônio fazia o mesmo raciocínio de Ário, só que em vez de aplicar a Cristo, ele aplicava a Jesus. Macedônio, inclusive, reconhecia Cristo como igual a Deus, mas não o Espírito Santo. Eles eram conhecidos como combatentes do Espírito, pneumatoque, pneumatomatoque, ou seja, aqueles que combatem o Espírito Santo. Então, toda vez que alguém tenta dissociar as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ou não reconhecendo a divindade, ou reduzindo a dignidade das três pessoas, dizendo que uma é maior que a outra, está destruindo o conceito de a verdade revelada de Deus Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas diferentes, em perfeita harmonia, um só Deus, uma só origem divina, uma só natureza divina, lembrando que Cristo, além da natureza divina, por sua encarnação, também tem uma natureza humana. Aí é o concílio mais para frente que vai confirmar aquilo que a gente sempre defendeu como católico, que Cristo é 100% Deus e 100% homem. Então, macedonismo, você reconhece o Espírito Santo como Deus, igual ao Pai e ao Filho? Aliás, foi por causa dessa heresia que foi acrescentada no credo niceno-constantinopolitano, o credo longo, aquela frase que diz que cremos no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, blá blá blá. Então, não é, ele procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é igualmente adorado e glorificado. É isso que a gente reza no credo. Aliás, essa história de procede do Pai e do Filho é que vai lá na frente, no século IX, gerar o início das discussões de Fócio, dizendo que o Espírito Santo procede só do Pai e não de Cristo, e que vai depois, no século XI, gerar o cisma do Oriente e a separação da Igreja Ortodoxa da Igreja Católica, por outras razões, não só essa, a história celular, etc., mas essa razão essencial, que ficou conhecida depois como filioque, a questão da procedência do Espírito Santo. Se ele procede só do Pai, como creem os ortodoxos, ou se ele procede do Pai e do Filho, como nós cremos. Para os ortodoxos, procede do Pai pelo Filho. Para nós, procede do Pai e do Filho. Outra vez, conversando com um padre, perguntando sobre essa questão, ele falou assim, ninguém dá o que não tem. Quando Cristo sobe aos céus, ele nos deixa o Paráclito, o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não procedesse de Cristo, ele não nos daria, né, como advogado, como defensor, como aquele que pilota a Santa Igreja nesse tempo, onde o corpo, Cristo presente, não estava. Em corpo, mas, obviamente, como cabeça da Santa Igreja. É isso, pessoal. Você é um seguidor de Macedônio? Reflita aí. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.